Oi gente, tudo bem? Essa é a terceira parte do curso A Chave Mestra, conhecendo o verdadeiro poder da mente. Se você chegou aqui agora nesse canal, tem aqui uma playlist chamada Chave Mestra, onde está lá todos os vídeos relacionados a esse curso. E aí você começa do primeiro, tá todos escritos, 1, 2, 3, 4, você começa do primeiro e aí toda semana você assiste um vídeo. Mas no primeiro vídeo tem a explicação completa de como deve ser feito este curso, tá certo? Essa é a nossa terceira aula, espero que vocês tenham conseguido praticar o exercício que é de suma importância para que você consiga controlar a tua mente, para que você consiga controlar os teus pensamentos. E a partir deste controle é que a gente consegue dominar as nossas emoções e, consequentemente, dominar os eventos que a gente quer que aconteça na nossa vida. Então, assim, é muito importante a gente estudar, aprender a teoria, mas também é muito importante a gente praticar todas as lições que ele deixa no final de cada aula, de cada ensinamento desse, ok? E a nossa terceira aula hoje, ela diz o seguinte, ele já começa dizendo o seguinte: sabemos que o individual pode agir sobre o universal e que o resultado desta ação e interação é a causa e efeito. Aquilo que a gente falou na aula passada, né? Que o individual, que é a nossa mente individual, ela pode agir na mente universal, na mente de Deus, na mente do todo, né? Porque Deus, a fonte infinita de tudo que há, é que tem todas as possibilidades. Mas elas estão lá, como que eu posso dizer para vocês entender? Na física quântica a gente diz que essas possibilidades, elas estão lá em sobreposição quântica. É como se a mente do todo tivesse aqui e aqui tivesse todas as possibilidades. Tudo que você possa imaginar tem aqui na mente de Deus. Mas elas estão aqui, ó, paradinhas. Enquanto a nossa mente aqui individual, ela não escolher o que ela quer, essas possibilidades, elas vão continuar aqui. Então, para a gente tirar alguma coisa daqui, para que algo venha para a nossa vida, como a gente já falou na aula passada, primeiro a gente tem que mandar daqui para lá, né? Porque eu li até uma frase interessante essa semana que diz o seguinte: Deus, ele não te dá nada, ele só te devolve aquilo que você emana. Então, assim, não vai cair nada daqui para você do nada, assim, sem explicação. Não. Tudo que vem daqui para cá é porque saiu daqui, ó, da nossa mente, tá certo? Então, o que ele diz é isso. Sabemos que o individual pode agir sobre o universal. A gente pode escolher o que a gente quer aqui na mente universal, na mente de Deus, na mente do todo, porque ele tem todas as possibilidades. Ele é a fonte de tudo que há. Por isso, o pensamento é a causa e as experiências com que nos deparamos na vida são o efeito. Então, os nossos pensamentos é a causa que provoca os efeitos. Então, os efeitos que tá na nossa vida saiu daqui, ó, dos nossos pensamentos. O pensamento é a causa e as experiências com que nos deparamos na vida são o efeito. Então, a gente manda os nossos pensamentos e eles são mandados de volta pra gente. Devemos eliminar qualquer possível tendência para reclamar das condições. Olha como isso é importante, a gente tem que eliminar a reclamação da nossa vida. Reclamar já quer dizer, né, reclamar. Você está clamando duas vezes. Devemos eliminar isso da nossa vida, porque cabe-nos a nós mudá-las e fazer delas o que gostaríamos que fosse. Então não adianta você reclamar das circunstâncias que estão na sua vida. Por quê? Porque foi você, fui eu que causei. Se a minha vida está um caos, não adianta eu reclamar dessas circunstâncias. Por quê? Porque isso saiu daqui, ó, de dentro de mim. Então a gente tem que eliminar essa reclamação e saber que para mudar as circunstâncias ao nosso redor, primeiramente, a gente vai ter que mudar os nossos pensamentos. Aí ele continua dizendo o seguinte: a interação necessária das mentes consciente e subconsciente, como eu disse para vocês aquele dia, né? Vamos supor, tá? Nesse desenho aqui, que aqui tá a nossa mente consciente
e aqui a mente subconsciente. Na verdade, gente, a mente consciente, subconsciente, ela não tá aqui dentro do cérebro, é fora do cérebro, mas isso é uma explicação muito avançada que não requer neste momento. Mas quando eu faço esse desenho, não quer dizer que a nossa cabeça, o nosso cérebro é a nossa mente, não, viu? É só uma forma de ilustrar para poder ter um melhor entendimento. Então vamos supor que aqui seja a nossa mente subconsciente, mente consciente e aqui a mente divina. A interação necessária das mentes consciente e subconsciente requer uma interação semelhante entre os sistemas nervosos correspondentes. Aqui ele vai dar uma explicação bem científica, mas é importante para a gente entender como que funcionam os nossos pensamentos. O juiz Troward indica o belo método pelo qual essa interação é efetuada. Ele afirma o seguinte, esse juiz: o sistema cerebrospinal é o órgão da mente consciente e o sistema simpático é o órgão da mente subconsciente. Então, qual é o órgão da mente consciente? É o sistema cerebrospinal. Já o órgão da mente subconsciente é o sistema simpático. O cerebrospinal é o canal através do qual recebemos a percepção consciente dos sentidos físicos. O cheiro, o olfato, o paladar, o tato, tá certo? E exercemos o controle sobre os movimentos do corpo. Se eu escolher levantar minha mão, se eu escolher virar para cá, mexer com os dedos, né? Tudo isso é esse cérebro espinal, que é o canal através do qual a gente consegue fazer tudo isso, a gente consegue raciocinar. Esse sistema nervoso tem o seu centro no cérebro. Esse sistema nervoso que controla tudo isso tem o seu centro no cérebro. O sistema simpático, que eu já disse, né, que é o órgão da mente, aqui da mente subconsciente, ele possui o seu centro numa massa ganglionar, na parte de trás do estômago, conhecida como plexo solar. E é o canal dessa ação mental que inconscientemente suporta as funções vitais do teu corpo. Ele trabalha para que você sobreviva, ele trabalha para a circulação do nosso sangue, para o nosso coração continuar batendo, mesmo quando a gente está dormindo, ele está trabalhando para que isso continue acontecendo, né? A ligação entre os dois sistemas é feita através do nervo vago, que vai da região cerebral como parte do sistema voluntário para o tórax, enviando ramificações pelo coração e pelos pulmões e passando finalmente através do diafragma. É por isso que quando a gente vai ensinar respiração para meditação, né? A gente sempre pede para respirar, não é aquela respiração superficial, é aquela respiração que realmente mexe com o seu diafragma. Perde o seu revestimento exterior e identifica-se com os nervos do sistema simpático, formando assim um elo de ligação entre os dois e tornando o homem fisicamente uma entidade só. Já vimos que cada pensamento é recebido pelo cérebro, que é o órgão do consciente. O cérebro é o órgão do consciente. Está aqui sujeito ao nosso poder de raciocínio. Quando a mente objetiva, que é a nossa mente consciente, ela fica satisfeita por o pensamento ser verdadeiro, este pensamento é enviado para o plexo solar, ou o cérebro da mente subjetiva, para se tornar a nossa carne, para ser trazido para o mundo como realidade. É aquilo que eu falei na aula passada, naquele desenho que eu fiz. Quando a nossa mente consciente, ela tem um pensamento, uma ideia, um desejo, qualquer coisa assim, e ela acredita naquilo, ela acredita que aquilo é verdadeiro, ela acredita que aquilo pode acontecer, a mente consciente ficou satisfeita com a ideia, acreditou que aquilo pode acontecer. O que ela faz? Ela envia isso para a mente subconsciente. A mente subconsciente só recebe da mente consciente informações verdadeiras. Ela só recebe algum pensamento da mente consciente
se esse pensamento ele for aqui muito verdade. Então, não é qualquer pensamento que vai causar um prejuízo ou um benefício muito grande na nossa vida. São os pensamentos predominantes. Por quê? Porque são os pensamentos predominantes da nossa mente que conseguem influenciar o subconsciente. Porque se esse pensamento é predominante, significa que a gente acredita naquilo. Isso pode ser bom ou ruim. Se você tem muito medo de alguma coisa, se a gente tem muito medo de qualquer coisa que seja, isso é um pensamento predominante. Esse pensamento ele está sendo um pensamento governante aqui na minha mente consciente. E a mente subconsciente, como é neutra, ela não sabe o que é bom, o que é ruim, ela vai aceitar isso da mente consciente como se você estivesse querendo aquilo na sua vida. Então, quando você vai, por exemplo, prestar uma prova e você tem muito medo de não passar na prova, você tem muito medo de reprovar, a informação que você está mandando para o teu subconsciente é de que você quer reprovar. Porque o subconsciente ele não sabe que reprovação é bom ou é ruim para você. Ele só sabe que conscientemente você está emanando aquela vibração. Então, assim, você tem muito medo de reprovar, de não dar certo e, enfim, esse é o teu pensamento predominante. Essa informação ela vai ser enviada para o subconsciente como sendo algo que você quer muito na tua vida. Nossa, essa pessoa quer muito reprovar. Então, a mente consciente, ela manda para a mente divina. A mente divina também, como é neutra, vai mandar para você aquilo que você mandou. Então, essa frase que eu ouvi, ela cabe muito aqui. Deus, ele não te dá nada. Ele só manda para você aquilo que você emana, aquilo que você pede para ele. E o que você pede pode ser bom, pode ser ruim para você. É a gente quem escolhe. É a gente quem determina o que vai acontecer na nossa vida através desses pensamentos predominantes aqui. Continuando, deixa então de ser suscetível a qualquer argumento. A mente subconsciente, como eu já tinha dito, né? A mente subconsciente, ela não pode argumentar, ela somente age. Ela aceita as conclusões da mente objetiva como finais. Ou seja, os teus pensamentos predominantes, aquilo que você acredita como real na tua vida, aquilo que você tem muito medo ou aquilo que você tem muita fé que vai acontecer na tua vida, você consegue mandar para o subconsciente. O subconsciente, ele não vai analisar nada, ele simplesmente vai agir. E agir aqui é o quê? Transportar isso para quem realmente pode colapsar isso na tua vida, para quem realmente pode mandar esse desejo teu para a tua vida, que é a mente divina. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente anda alimentando na nossa mente. Tem até eu não me lembro onde eu li sobre isso, mas tem uma historinha que diz o seguinte: a gente tem dois lobos aqui na nossa mente, lutando, né? Um do bem e um do mal. Aí, qual desses lobos vencem? Aquele que você alimentar. Então, assim, os pensamentos predominantes que você alimentar na tua mente diariamente é aquilo que vai se manifestar na tua realidade física. Por quê? Porque o teu subconsciente vai entender que você quer aquilo, que aquilo é verdade na tua vida. E o subconsciente, recebendo essa informação, imediatamente ele começa a agir, mandando para a mente divina que vai manifestar aquilo na tua vida. O plexo solar tem sido comparado à soma do corpo. Por quê? Porque é um ponto central de distribuição para a energia que o corpo está constantemente a gerar. Essa energia é uma energia autêntica e este sol é o sol verdadeiro e a energia está a ser distribuída por nervos muito reais a todas as partes do corpo e é lançada numa atmosfera que envolve o nosso corpo. Se esta radiação é suficientemente forte, a pessoa é chamada magnética. Olha que interessante isso. É como se nós tivéssemos um sol dentro da gente. Se esse sol, ele brilha, ele tem raios fortes, se você deixa esse sol brilhar, você é considerado uma pessoa magnética. Diz-se que está repleta de magnetismo pessoal. Tal pessoa pode exercer um imenso poder para o bem. A sua simples presença trará frequente conforto às mentes perturbadas com as quais entra em contato. Eu não sei se vocês conhecem ou já
já esteve perto de pessoas magnéticas. São pessoas de uma áurea tão boa, de uma companhia tão prazerosa, que você sente prazer em estar perto dessa pessoa. Você não quer nem sair do lado dessa pessoa, de tanto magnetismo que aquela pessoa tem. Por quê? Porque ela deixa o sol dela, o plexo solar dela predominar, a luz dela brilhar. Já tem outras pessoas que são o contrário, né? Quando o plexo solar está a operar ativamente e está a irradiar vida, energia e vitalidade para todas as partes do corpo e para todos os que ele encontra, as sensações são agradáveis. O corpo fica repleto de saúde e todos com quem ele entra em contato experimentam uma sensação de prazer. Olha só o que ele diz agora. Se existir alguma interrupção desta radiação, as sensações são desagradáveis, o fluxo de vida e energia a alguma parte do corpo é suspenso. E esta é a causa de todos os males para a raça humana, quer sejam físicos, mentais ou ambientais. Físicos, porque o sol do corpo, esse plexo solar, já não está a gerar energia suficiente para vitalizar parte dele. Mentais, porque a mente consciente está dependente da mente subconsciente para ter a vitalidade necessária para suportar o teu pensamento. E ambientais, porque a ligação entre a mente subconsciente e a mente universal está a ser interrompida. Então, o plexo solar é o ponto no qual a parte entra em contato com o todo, onde o finito se torna infinito, onde o incriado se torna criado e o universal se torna individualizado. O invisível se torna visível. E o ponto no qual a vida aparece e não existe limite à quantidade de vida que um indivíduo pode gerar a partir deste centro solar. Este centro de energia é onipotente, porque é o ponto de contato com toda a vida e toda a inteligência. Pode assim realizar o que está orientado para conseguir. E agora preste muita atenção. Aqui está o poder da mente consciente. O subconsciente pode e executará planos e ideias sugeridos pela mente consciente. Olha como essa informação é poderosa. Aqui está o poder da mente consciente. O subconsciente pode, ele não só pode, como ele vai executar os planos e as ideias da tua mente consciente. Então, se eu tenho planos e ideias aqui na minha mente consciente, e eu acredito que esses planos e essas ideias, elas vão dar certo, elas vão germinar, vão crescer, vão dar frutos, eu acredito nisso na minha mente consciente. O subconsciente, ele vai executar esses teus planos. Por quê? Porque na tua mente consciente, isso é possível, isso é verdadeiro, isso é bem provável que aconteça. Você acredita nisso. Então, a partir do momento que você acredita em algo, esse algo, ele vai para a tua mente subconsciente, que vai para a mente divina e que vai se materializar na nossa realidade. Então tudo, gente, se resume à fé. Eu sempre digo que a lei da atração e a física quântica é uma forma diferente de explicar a fé. Eu vou ser bem sincera, eu só entendi o que realmente é a fé quando eu conheci a lei da atração, a física quântica. Porque essa é uma forma da gente explicar que tudo se resume à fé. Se você tiver fé, você move uma montanha de lugar, já diz a Bíblia. Então, isso que eu estou ensinando aqui, isso que esse curso ensina, isso que foi ensinado já há tantos e tantos anos atrás, Jesus Cristo já ensinou. Ele já dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, só basta ter fé. Gente, você pode conseguir o que você quiser na vida, eu posso conseguir o que eu quiser na vida, se eu tiver fé. Então, isso aqui é uma forma diferente de explicar a fé, acreditar.
Tudo que eu acreditar na minha mente consciente, o meu subconsciente vai receber e vai mandar para a mente divina, que vai mandar para a minha vida, tá certo? Então, o pensamento consciente é mestre deste centro solar, de onde a vida e a energia de todo o corpo fluem, e a qualidade do pensamento que acalentamos, que alimentamos, determina a qualidade do pensamento que este sol vai irradiar e, consequentemente, vai determinar a natureza da experiência que daí resultará. Olha para você ver como isso é importante, deixa eu ler de novo. A qualidade do pensamento que acalentamos, aquilo que a gente alimenta na nossa mente consciente, determina a qualidade do pensamento que este sol vai irradiar e, consequentemente, vai determinar a natureza da experiência que daí resultará. Então, a qualidade do nosso pensamento, aquilo que a gente alimenta na nossa mente consciente, é a experiência que a gente vai viver na nossa vida. É por isso que a gente sempre diz que para mudar as circunstâncias, para mudar a nossa vida, a gente precisa primeiro mudar a nossa mente. E mudar a nossa mente é o quê? Mudar a qualidade dos pensamentos que a gente alimenta. Mudar a qualidade dos pensamentos que a gente acalenta. Aqueles pensamentos predominantes, aqueles pensamentos que, quando você está sozinha, você tem um diálogo interno. O Neville Goddard, ele fala muito sobre isso, né? Sobre esse diálogo interno. Ele fala que a nossa realidade é criada a partir dessa imaginação que vem através desse diálogo interno. Às vezes você está sem fazer nada, ou você está fazendo alguma coisa, ou dirigindo, ou fazendo, sei lá, qualquer outra coisa, e você está sozinha, calada, mas atualmente você está conversando. Às vezes você está conversando com alguém, às vezes você está discutindo com alguém, às vezes você está fazendo uma palestra até dentro de um carro. Esse é um diálogo interno que você mantém na nossa... Todo mundo tem isso. Todo mundo tem esse diálogo interno. Então, às vezes, quando comigo acontece, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, dirigindo e tal, e aí eu me pego num diálogo interno, discutindo com alguém. Oxe, na hora eu já caio na real e falo, que isso? Que absurdo! Cancelo na hora, já vou procurar pensar em outra coisa. Então é muito importante a gente conhecer, a gente saber que é os nossos pensamentos predominantes que criam a nossa realidade, porque quando você se pega tendo esses pensamentos negativos, quando você se pega tendo esse diálogo interno absurdo, você na hora você acorda e fala, não, os meus pensamentos predominantes criam a minha realidade. Então eu vou escolher o que eu vou alimentar na minha mente, eu vou escolher os pensamentos que eu quero ter. Não é qualquer pensamento que eu vou deixar ser alimentado na minha mente, não. Como eu já disse para vocês, os pensamentos negativos, eles vêm na nossa mente involuntariamente, mas a gente não pode alimentá-los. Quando eles chegar, a gente tem que estar desperto e atento para cancelar e mandar embora, entendeu? E aí a gente muda na hora o nosso pensamento, porque se a gente deixar, meu Deus do céu, a nossa mente, ela vai ficar pensando negativo o tempo todo, porque parece que é algo assim, natural dela, né? Por isso, é evidente que tudo o que temos a fazer é deixar a nossa luz brilhar. Quanto mais energia pudermos irradiar, mais rapidamente estaremos capazes de transmutar condições indesejáveis em fontes de prazer e de rendimento. Então, a questão importante é: como deixar esta luz brilhar? Como gerar esta energia? O pensamento não resistente expande o plexo solar. O pensamento resistente contrai esse plexo. Pensamentos agradáveis expandem. Pensamentos desagradáveis contraem. Pensamentos de coragem, poder, confiança e esperança produzem um estado correspondente. Mas o arqui-inimigo do plexo solar, que deve ser completamente destruído antes de haver qualquer possibilidade de deixar a luz brilhar, é o medo. Gente, isso é muito importante. O medo, ele precisa ser destruído. Por quê? Porque a gente cria a nossa experiência, aquilo que a gente mais teme. Tem até uma passagem na Bíblia também que fala sobre isso, né? De Jó, ele disse: o que eu mais temia me aconteceu. Então, assim, aquilo que você mais teme, aquilo que você tem mais medo, é muito provável que vá acontecer na tua vida. Por quê?
Porque o medo é uma emoção. O nosso subconsciente, como eu já disse, ele não sabe o que é bom ou o que é ruim pra gente. Ele só vai receber aquela informação de medo. Vamos supor que a pessoa tenha medo de fracassar, da pobreza, de uma reprovação. O subconsciente não sabe se isso é bom ou ruim para ela. Ele simplesmente vai pegar aquela emoção, vai mandar para a mente divina que vai materializar. Então, assim, ele diz aqui que a gente tem que destruir completamente o medo. Este inimigo deve ser completamente destruído. Ele deve ser eliminado e expulso para sempre, pois equivale à nuvem que esconde o sol e provoca uma escuridão perpétua. Então, é como se a gente tivesse, todos nós temos esse sol, né? Esse plexo solar que pode brilhar, que pode irradiar, que pode iluminar. Porém, o medo, ele é considerado como uma nuvem, ó, que cobre todo esse sol. E aí você não consegue irradiar, você não consegue brilhar, você não consegue emanar aquilo que realmente você deseja. Ele ainda diz o seguinte: este demônio pessoal que faz os homens temer o passado, o presente e o futuro, temerem a si próprios, aos seus amigos e aos seus inimigos, temerem tudo e todos. Quando o medo é completamente destruído, a luz brilha, as nuvens dispersam-se e terá encontrado a fonte de poder, energia e vida. E aí a gente fica com aquela pergunta, né? Mas como que eu vou eliminar o medo da minha vida? Porque a gente sente esse medo involuntariamente. O que fazer para eliminar esse medo da nossa vida? E aí ele diz o seguinte: quando a gente descobre que tem realmente o poder infinito, e é essa a intenção deste curso, né? Mostrar que nós possuímos este poder infinito. Quando a gente descobre que tem esse poder infinito e quando consegue conscientemente perceber este poder através da demonstração prática da sua capacidade de ultrapassar qualquer condição adversa com o poder do seu pensamento, aí você não terá mais nada a temer. O medo terá sido destruído e você poderá tomar posse daquilo que é seu por direito. Então, como que a gente elimina esse medo da nossa vida? Tendo consciência de que nós temos um poder infinito. Então, se nós temos esse poder infinito, se nós nos comunicamos com a fonte infinita, se a gente pode tirar tudo de lá, se Deus é o nosso suprimento, se Deus é tudo que a gente tem, se Deus vive dentro da gente, se Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, a nossa fonte, por que a gente vai temer? Então ele diz o seguinte, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: entenda que você pode tudo, entenda que você é parte de tudo, entenda que você também é Deus. E a partir do momento que a gente entende que a gente também tem esse poder, por que a gente vai temer? Não tem mais a necessidade de ter medo. Porque quando a gente tem medo de que algo ruim aconteça, a gente tem medo da pobreza, da velhice, da escassez, é porque a gente não conhece ainda o poder que a gente tem. A partir do momento que a gente toma consciência desse poder, a gente elimina o medo da nossa vida. Ele é erradicado para sempre. É a nossa atitude mental em relação à vida que determina as experiências que vamos viver. É isso que eu disse desde o início, é isso que eu continuo dizendo e é isso que o livro continua dizendo e vai dizer. A nossa atitude mental em relação à vida é o que determina as experiências que nós vamos viver. Os nossos pensamentos predominantes determinam o que a gente tira daqui, ó. Aqui é a fonte de tudo que há. Os nossos pensamentos predominantes, a nossa atitude mental em relação à vida, aquilo que você acredita, é o que determina o que vem para a tua realidade. Se não esperamos nada, não teremos nada. Se exigirmos muito, receberemos uma maior porção. O mundo é duro apenas quando não nos conseguimos impor. A crítica do mundo apenas é amarga para os que não conseguem arranjar lugar para suas ideias. É o medo desta crítica que faz com que muitas ideias nem cheguem a ver a luz do dia. E isso é verdade. Tem muita gente que tem muitos sonhos, muitos desejos, mas quando elas pensam em colocar isso em prática, elas têm medo da crítica. Por quê? Elas têm medo de fracassar,
e depois as pessoas chegarem e falar para ela: não disse para você que isso não ia dar em nada? Eu não falei para você que isso não ia conseguir? Então elas têm tanto medo da crítica das pessoas que elas não colocam as ideias delas em prática. Coisas que poderiam ser assim, o maior sucesso, que poderiam transformar a vida da pessoa, mas por medo das críticas, a pessoa não coloca os planos e as ideias delas em prática. Mas o homem que sabe que tem um plexo solar, que tem um poder infinito, né, não temerá crítica nem nada. Ele estará demasiado ocupado a irradiar coragem, confiança e poder. Ele antecipará o sucesso com a sua atitude mental. Antecipar o sucesso com a atitude mental. Ou seja, na mente dele, ele já é um sucesso muito antes dele ser um sucesso de verdade. Ele quebrará barreiras e saltará o fosso da dúvida e da hesitação que o medo vai colocando no seu caminho. Um conhecimento da nossa capacidade de conscientemente irradiar saúde, força, harmonia, levar-nos a perceber que não há nada a temer, porque estamos em contato com a força infinita. É aquilo que eu disse, né? Se Deus está dentro da gente, se nós somos parte dele, por que temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele diz o seguinte: este conhecimento pode ser obtido se passarmos a aplicação prática desta informação. Aprendemos fazendo. Isso é verdade, a gente só aprende fazendo. Através da prática, o atleta torna-se poderoso. Como a afirmação que se segue tem uma importância considerável, vou pô-la de várias formas para que não deixe de compreender. Aqui ele vai colocar uma afirmação de várias maneiras. Por quê? Porque tem pessoas que conhecem de um jeito, tem pessoas que conhecem de outro, tem pessoas que são religiosas. Então ele vai colocar de várias maneiras. O que ele diz aqui? Se você é religioso, eu diria que você pode deixar a tua luz brilhar, ok? Se a tua mente tem uma inclinação para a ciência física, eu diria que você pode acordar o plexo solar que existe em você. Ou, se preferir a interpretação estritamente científica, eu diria que você pode impressionar a tua mente subconsciente. Eu já lhe disse qual será o resultado desta impressão. É o método no qual está agora interessado. Já aprendeu que o subconsciente é inteligente, que é criativo e receptivo à vontade da tua mente consciente, beleza? Então, qual é a forma mais natural de dar a impressão desejada? Então, o que ele quer dizer aqui? Qual é a forma mais natural para a gente colocar no nosso subconsciente aquilo que a gente realmente deseja? Porque a gente já sabe, né, que os nossos pensamentos predominantes, eles vão para o subconsciente, né? Os pensamentos predominantes vão para o subconsciente, que vai para a mente divina e que volta para nós. Então, qual é a maneira mais fácil de eu colocar aqui na mente subconsciente? Porque eu sei que tudo que eu colocar na mente subconsciente vai para a mente divina e vai acontecer na minha vida. Então, tudo que tiver aqui no subconsciente vai acontecer na minha realidade. Então, qual é a forma mais fácil de eu colocar aqui na minha mente aquilo que eu realmente desejo? E aí ele diz o seguinte, que a forma mais natural de a gente colocar isso no subconsciente é: concentre-se mentalmente no objeto que você deseja. Concentre-se mentalmente naquilo que você mais deseja, naquele teu maior sonho. Quando está a concentrar-se, está a impressionar o subconsciente. Quando você está concentrado conscientemente naquilo que você quer, quando você começa a imaginar o teu desejo já realizado, não ele se realizando, você já imagina o teu desejo realizado, né? Como Neville Goddard, ele diz que você não tem que pensar no teu desejo, você tem que pensar no após o teu desejo, porque o caminho para o seu desejo se realizar, isso não é com a gente, não. Então a gente já tem que imaginar já sendo aquilo que a gente quer ser, né? Já tendo aquilo que a gente quer ter. Então, quando você se concentra nisso, você começa a imaginar isso, você começa a sentir essas sensações, você está impressionando o teu subconsciente. Esta não é a única forma, mas é uma forma simples e eficaz. É a forma mais direta, vamos dizer assim. Consequentemente, a forma que assegura os melhores resultados.
Ele garante aqui que essa é a forma que assegura os melhores resultados. É um método que está a produzir resultados tão extraordinários que muitos pensam que está a acontecer milagres. Olha para você ver como isso é poderoso, né? O fato de você se concentrar mentalmente naquele desejo que você tanto quer, você consegue impregnar o teu subconsciente. E o teu subconsciente manda para a mente divina. E aquilo começa a acontecer na tua vida. E as pessoas vão olhar e vão achar que estão acontecendo milagres na tua vida. Só que a gente sabe, né, gente, que não é milagre. É a gente criando diretamente da fonte. O milagre é isso, né? É a gente entender que a gente pode criar diretamente da fonte qualquer coisa que a gente quer. Este é o método através do qual todo o grande inventor, todo o grande financeiro, todo o grande político consegue converter a força sutil e invisível do desejo, fé, confiança em fatos reais, tangíveis e concretos no mundo objetivo. A mente subconsciente é parte da mente universal. Eu já disse isso também na aula passada, né? Que a nossa mente subconsciente é a mente que se comunica com Deus. Na verdade, a nossa mente subconsciente é Deus. É uma partezinha dele. Como eu disse para vocês, Deus é como se ele tivesse se desfragmentado em vários pedacinhos. E esses pedacinhos somos nós, a natureza, os animais, tudo que há, né? Porque em tudo existe Deus. Até nesta caneta. Em tudo existe átomo. Então, tudo é energia. E Deus é essa energia que está em tudo, em todos, o tempo todo, ao mesmo tempo, né? Então, essa mente subconsciente, que é essa parte divina que existe em nós, todos nós temos isso, porque se nós não tivéssemos, nem aqui nós estaríamos. Então, o fato de eu estar falando com você, o fato de você estar me vendo, significa que eu tenho essa parte divina e que você também tem essa parte divina. E essa parte divina que você tem, que eu tenho, é parte de Deus. É um pedacinho de Deus que escolheu vir para cá, vivenciar essa experiência humana através deste veículo chamado Thelma e através deste veículo chamado Maria, José, seja lá qual for o teu nome, entendeu? Então a mente subconsciente, ela é uma parte de Deus. Por isso que é só ela que se comunica com Deus. A mente consciente não tem contato com Deus, não tem contato com o todo. Não. Ela tem que acreditar em algo para isso ir para a mente subconsciente. Mas quem manda para o todo é a mente subconsciente, não é a nossa mente consciente, não. Universal, a mente universal, Deus, o todo, é o princípio criativo do universo. Uma parte deve ser igual em gênero e qualidade ao seu todo. Ou seja, o que ele quer dizer? A mente subconsciente é uma parte de Deus, tá certo? Aí ele diz que uma parte deve ser igual em gênero e qualidade ao todo. Então, já tem também na Bíblia escrito, né, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Porque nós somos deuses. Nós somos um pedacinho de Deus. Então, a gente é imagem e semelhança dele, sim. Numa porção menor, sim, mas nós somos também da mesma essência que ele. É ele que veio para cá, através de mim e de você, para viver essa experiência que a gente está vivendo aqui. Isto significa que este poder criativo é absolutamente ilimitado e, consequentemente, não tem um padrão prévio que determine a aplicação do seu princípio construtivo. Descobrimos que a mente subconsciente reage à nossa vontade consciente. Com certeza, né? Eu já venho dizendo isso desde o início e isso realmente é uma repetição para que isso fique cravado na nossa mente. Tudo isso é proposital, o livro já coloca isso como proposital, que a gente tem que entender isso, que a mente consciente, ela reage à vontade consciente, ela reage aos nossos pensamentos predominantes. O que implica que o poder criativo ilimitado da mente universal está a ser controlado pela mente consciente do indivíduo. Então, olha, gente, eu vou repetir essa frase, porque isso é de uma importância tão grande. Isso é um conhecimento tão poderoso que tem que virar uma chave na mente de quem está assistindo esse vídeo. Olha só. Descobrimos que a mente subconsciente
ela reage à vontade da mente consciente, que implica que o poder ilimitado da mente universal está a ser controlado pela mente consciente do indivíduo. Olha só, ele diz que o poder ilimitado aqui está a ser controlado pela mente consciente. Sim, está. Por quê? Porque é os nossos pensamentos predominantes que conseguem agir aqui dentro da mente universal. Esses pensamentos, eles não vêm da mente consciente. Por quê? Porque tem que passar pelo subconsciente, que é o filtro. A gente não tem contato com a mente divina, mas o nosso subconsciente, que é a nossa alma, que é a nossa parte divina, ele tem. É por isso que diz o livro do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, ele diz o seguinte, que para se realizar algo na nossa vida, a gente tem que ter um desejo ardente. Esse é o principal princípio, um desejo ardente. Quando você tem um desejo ardente, significa que aquele desejo, ele arde na tua alma. E a tua alma é o teu subconsciente. Então, se você tem um desejo muito ardente, a tua alma, o teu subconsciente, ele vai receber aquilo e aquilo vai se materializar na tua vida. Então, não é qualquer desejo, não é uma vontadezinha mais ou menos que você vai conseguir materializar. Não, cara, quando você quer algo na tua vida, deseje isso de alma. Se for um desejo de alma, se for um desejo ardente, isso vai acontecer, isso vai se realizar. Porque você vai conseguir mandar isso para o subconsciente, você vai conseguir agir aqui dentro da mente universal. Quando se faz uma aplicação prática deste princípio, de acordo com os exercícios dados nas lições anteriores, vocês lembram, né? A primeira lição, ficar de 15 a 30 minutos com o corpo imóvel. A segunda lição, a mesma coisa, porém na segunda lição a gente já tinha que controlar os nossos pensamentos. E aí ele diz aqui, quando se faz uma aplicação prática deste princípio, de acordo com os exercícios dados nas lições anteriores, é bom lembrar que não é necessário delinear o método pelo qual a vontade subconsciente produzirá os resultados pretendidos. Eu já disse isso também na aula anterior. Como as coisas vão acontecer na nossa vida, olha, o que você deseja vai acontecer é com a mente divina. É ele quem vai arquitetar os caminhos, os eventos, os acontecimentos. Você não precisa se preocupar em como. Isso não é um papel nosso. A gente só precisa desejar ardentemente. A gente só precisa acreditar que aquilo pode acontecer na nossa vida, que aquilo tem chance de acontecer, que aquilo é real na nossa vida. A partir do momento que você acredita, a partir do momento que você tem fé, isso foi para a mente divina. Agora, como isso vai acontecer, não importa. Então eu vou ficar sentada no sofá esperando as coisas caírem do céu. Gente, é como eu digo a vocês, eu disse já em algum vídeo, você vai ser levado a agir. Só que você vai agir com inspiração. Não é um agir tipo, eu vou lá com a força do meu braço fazer tal coisa, porque se eu fizer isso, isso vai acontecer. Não. Você vai ser inspirado. A mente divina, ela sabe como te inspirar. Ela sabe como nos dar intuições, como nos dar ideias. De repente, você tá parado, aí vem uma ideia na tua mente. Nossa, eu vou fazer isso. Aí você acha que isso veio do nada. Não, gente. Isso veio aqui do como. A mente divina, ela fica trabalhando para realizar isso na tua vida. É por isso que a gente tem que estar sempre aberto para receber intuições, para receber as ideias que vêm aqui, ó. Você vai agir, só que são ações inspiradas aqui da mente divina, tá certo? O finito não pode informar o infinito, né? A gente, que somos limitados, somos finitos, a gente não pode dizer para a mente divina, olha, eu quero isso aqui, mas tem que ser dessa forma aqui. Não, gente. Você só tem que desejar. O restante é com Deus, é com o todo. Então ele diz aqui que o finito não pode ficar informando o infinito. Tem simplesmente de dizer aquilo que deseja e não a forma como vai obter, tá certo? Nós somos o canal através do qual o indiferenciado está a ser diferenciado. Ou seja, nós somos o canal
onde o indiferenciado está a ser diferenciada. Como eu disse, né? Deus, ele veio para cá, através de nós, viver uma experiência humana. E aqui ele se diferencia. Em cada pessoa, ele vive uma experiência diferente. E esta diferenciação está a ser obtida por apropriação. Apenas requer reconhecimento para desencadear os resultados de acordo com o nosso desejo. E isto é obtido porque o universal apenas pode agir através do individual. E o individual apenas pode agir através do universal. São só um. Gente, é como se isso aqui fosse uma coisa só. Deus, ele só pode agir, mandar para sua vida através de você. Por quê? Porque é você que tem que escolher. Ele já nos deu o livre-arbítrio, né? Então, nós temos que escolher o que a gente quer daqui de dentro. Então, ele só pode mandar para nossa vida aquilo que vem, aquilo que sai da gente. É por isso que a lei da atração fala, né? A gente só atrai aquilo que a gente emana. É como se fosse um círculo vicioso. Eu mando, ele me manda. Eu mando, ele me manda. Mas ele só pode me mandar se eu mandar para ele o que eu quero. E eu só consigo ter na minha vida através dele. Porque aqui é a fonte. Você está entendendo? É isso que ele diz aqui, ó. Que a mente universal, ela só pode agir através da gente. Claro, porque a gente tem que escolher o que a gente quer. Mas a gente também só pode agir através da mente universal. Entendeu? Não tem da onde a gente tirar se não for daqui, ó. Tudo a gente tira daqui através dos nossos pensamentos predominantes. Você entendeu como isso é tão poderoso, como esse conhecimento transforma a nossa vida? A gente entende que a gente tem que escolher o que a gente pensa, a gente tem que escolher os nossos pensamentos predominantes. A gente não pode pensar qualquer coisa. A gente tem que aprender a controlar a nossa mente. Gente, isso é uma coisa tão poderosa, foi um dos insights mais poderosos que eu tive na minha vida. Entender que a chave de toda manifestação é o controle mental, é o controle dos pensamentos. Porque os pensamentos geram emoções, que geram ações, que geram resultados. Então, o princípio de tudo é controlar os pensamentos, tá certo? E aí ele vem para o exercício desta semana. Peço-lhe para avançar mais um passo. Quero que fique perfeitamente imóvel, como no primeiro exercício, inibindo todos os pensamentos, como no segundo exercício, e que relaxe, solte-se, deixe os músculos à vontade para aliviar toda a pressão dos nervos e eliminar a tensão que tantas vezes causa exaustão física, né? O relaxamento físico é um exercício voluntário da vontade e tem grande valor, pois permite que o sangue circule livremente entre o cérebro e o corpo. As tensões levam a uma agitação mental e a uma atividade mental anormal. Produzem preocupação, cuidado, medo e ansiedade. O relaxamento é, por isso, uma necessidade absoluta, de forma a permitir que as faculdades mentais exerçam a maior liberdade. Torne este exercício tão completo e meticuloso quanto possível. Determine mentalmente que vai relaxar todos os músculos e nervos, até se sentir calmo e descansado e em paz consigo próprio e com o mundo. O plexo solar vai então estar pronto a funcionar e você ficará surpreendido com o resultado. Então, o exercício desta semana, você vai fazer os dois que você já fez nas duas primeiras semanas, que é deixar o corpo imóvel e inibir os pensamentos, controlar mesmo os teus pensamentos. E neste exercício você vai relaxar. Você vai determinar mentalmente, quando você estiver lá na sua posição confortável, você vai determinar mentalmente que você está relaxando todos os teus músculos. E aí você pode começar a imaginar, entendeu? Desde a ponta do teu pé, que você está sentindo o teu pé relaxado, a tua perna, o teu tronco, os teus ombros, a tua cabeça. E você vai determinando que todos os teus nervos estão relaxados. E este é o exercício desta semana que você vai fazer durante 7 dias para chegar na próxima lição já dominando este exercício, tá certo?
Gente, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, isso me ajuda, ajuda o YouTube também a fazer uma maior divulgação. Deixa aqui o teu curtir, envia para aquelas pessoas que você sabe que quer fazer um curso, que tem interesse em fazer, mas talvez não tenha condições financeiras de fazer agora. Gente, esse é um curso gratuito. Eu estou contribuindo com vocês ao mesmo tempo que eu estou contribuindo comigo. Porque assim, eu já li esse livro, eu já fiz esse curso, mas eu amo falar sobre isso e o fato de eu estar fazendo, de eu estar lendo de novo, também estou aprendendo algo novo. Então assim, eu estou fazendo isso gratuitamente e você pode ajudar uma pessoa que esteja precisando, tá certo? Então eu estou te ajudando, você ajuda outra pessoa que ajuda outra e assim a gente forma uma corrente do bem, de pessoas despertas, de pessoas que entendam como a mente funciona e a partir desse entendimento a gente pode escolher o que manifestar na nossa realidade, tá certo? Gente, um grande beijo, fiquem todos com Deus.